Olá, alunas e alunos! Vocês conhecem a história do nosso modelo de desenvolvimento econômico? Nessa aula, vocês vão conhecer aspectos históricos que antecederam a noção que temos hoje de desenvolvimento sustentável. Houve um tempo em que a noção de natureza e de sobrevivência da espécie humana era inseparável. As comunidades que habitaram a Terra desde sempre mantiveram uma relação de conhecimento e de respeito aos ciclos da natureza. Como exemplo, podemos citar antigos povos africanos ou tribos indígenas da América do Sul, que ainda preservam costumes ancestrais de profunda interdependência com os ciclos da natureza. Por outro lado, há também lendas e histórias sobre grupos humanos que se dedicaram à exploração desenfreada de territórios e desapareceram, como os maias na América Central e os Rapa Nui na Ilha de Páscoa. O fato é que, pelo menos desde que dominou o fogo, há 100 mil anos, a humanidade vem provocando alterações no ambiente natural. A partir da Revolução Agrícola, 8 mil anos antes de Cristo, as transformações se acentuaram e ficaram cada vez mais intensas a partir do século XIX, quando a eletricidade e os combustíveis fósseis passaram a ser o motor forte da industrialização. Antes de estudarmos as transformações que se deram a partir da Revolução Industrial, é importante lembrarmos que o sistema social e econômico até o fim do feudalismo era predominantemente de subsistência. Os autores Hunt e Sherman apontam que os valores do sistema feudal eram opostos aos valores que mais tarde viriam a prevalecer no sistema capitalista, baseado no desejo de maximizar ganhos monetários, acumular riquezas materiais, progredir social e economicamente por meio de um comportamento de acumulação de bens. A fase inicial de transição para o sistema capitalista e elaboração do mercantilismo foi facilitada por alguns fatos desencadeados na Idade Média. O avanço tecnológico favoreceu o crescimento populacional, a migração para as cidades e uma distinção cada vez mais nítida entre urbano e rural. Muitos trabalhadores rompiam seus vínculos com a terra no campo para produzir bens manufaturados na cidade. Com isso, também se estabeleceu o comércio interregional e de longa distância. Um fato curioso e dos mais importantes nesse período no que se refere aos hábitos de consumo, quando a classe burguesa emergente e com maior poder aquisitivo passou a copiar os costumes da nobreza. De acordo com Santos, 2006, esse hábito marcou o nascimento da moda, um aspecto essencial ao consumismo que alimenta o sistema de produção vigente nos dias de hoje. Depois do feudalismo, vigorou o mercantilismo, período considerado por muitos autores como transitório para o sistema capitalista que se instalou após a Revolução Industrial. De acordo com Senise, a Revolução Industrial marcou a passagem de um sistema de produção agrário e artesanal a outro de cunho industrial, dominado pelas fábricas e pela maquinaria. A crescente demanda por capitais levou à criação do Banco da Inglaterra, em 1694, com o objetivo de financiar empresas privadas. Além disso, a burguesia dominava o parlamento, órgão responsável pelas questões tributárias, resultando no estabelecimento de impostos pouco onerosos. Do ponto de vista social, a Revolução Industrial teve um custo elevado, resultando em grandes privações para os trabalhadores. De acordo com Hunt, em 1750, a classe operária já vivia em condições extremamente precárias e o seu nível de vida se deteriorou paralelamente às transformações tecnológicas que marcaram a época. Esse autor lembra que na Europa pré-industrial, as funções desempenhadas no processo produtivo eram muito pouco especializadas. Havia rodízio de tarefas e o ritmo de trabalho respeitava as estações do ano e o clima. Em síntese, o trabalho era árduo e a disciplina era severa para mulheres, homens e crianças, mas ainda assim, esse modelo se expandiu para todo o mundo. A discussão sobre trabalho e direitos humanos surgiria apenas muitos anos mais tarde, em 1945, com a fundação da Organização das Nações Unidas depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1948, a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o primeiro documento internacional pela igualdade de direitos e dignidade humana. Do ponto de vista ambiental, a insustentabilidade do novo sistema de produção ficou evidente somente anos mais tarde, com o surgimento de movimentos pela preservação da natureza em todo o mundo no início do século XX. Mas foi depois dos anos 60 que manifestações ambientalistas passaram a mobilizar a opinião pública, quando grandes acidentes ambientais chamaram a atenção de todo o mundo. Em 1962, foi publicado o livro Primavera Silenciosa, da bióloga americana Rachel Carson, com grande repercussão no mundo todo. Rachel alertou para os efeitos do DDT na saúde, relacionando pela primeira vez a utilização deste agrotóxico ao câncer em pessoas e em animais. O DDT viria a ser banido somente anos mais tarde em muitos países. Um outro importante marco na história ambientalista foi o Clube de Roma. Em 1968, o industrial italiano Aurelio Pesei reuniu um time de economistas, pedagogos, humanistas e industriais para estudar a crise e o futuro da humanidade. Esse clube, o Clube de Roma, como ficou conhecido, debatia sobre pobreza, degradação do meio ambiente, crescimento urbano, insegurança, entre várias outras consequências negativas do desenvolvimento.
Em 1971, o Clube de Roma e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts publicaram o relatório Limites do Crescimento, que previa um cenário catastrófico marcado pelos crescimentos econômico e populacional e, consequentemente, o esgotamento de recursos naturais e escassez de alimentos. As soluções apresentadas colocavam em questões diversos aspectos da sociedade industrial moderna. Pela primeira vez em escala global, se chamou a atenção para a necessidade das questões ambientais, sociais e econômicas serem tratadas de forma integrada e sistêmica. Esse relatório levou a ONU a convocar a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano, realizada na Suécia em 72. A Conferência de Estocolmo é considerada o marco inicial da discussão sobre políticas públicas com enfoque socioambiental. Para que vocês possam compreender um pouquinho mais sobre como o padrão de produção e consumo que conhecemos hoje se instalou e como ele implica em sérios impactos para as questões socioambientais, eu sugiro que assistam ao mini documentário animado História das Coisas, de aproximadamente 20 minutos. Essa é a minha sugestão de atividade complementar para o tema de hoje. Um grande abraço e até a próxima!